Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à oitava aula do curso Célula Movimento, módulo 2. Hoje nós vamos voltar a falar sobre evangelismo e vai ser a nossa última aula sobre o tema evangelismo. Vamos tentar trabalhar de maneira muito prática hoje sobre esse tema. Já falamos algumas vezes, tanto no módulo 1 como no módulo 2, e hoje nós vamos tentar completar o conteúdo que já temos visto sobre evangelismo, seja individualmente, seja por meio da célula. Vamos tentar trabalhar alguns temas que ainda faltam sobre esse tema. Uma coisa ou outra a gente acaba também repetindo. Hoje, para essa aula de evangelismo, sobre o tema evangelismo, eu vou usar o livro do pastor Joel Comiskey, chamado Compartilhar. Tá? É um livretinho, eu baseei nesse material, tá? De Joel Comiskey, um livretinho que você pode adquirir pelo Ministério Igreja em Células. Inclusive, é um livro que já foi citado como dica de ferramenta, como dica de livro, em aula, alguma aula anterior desse curso Célula Movimento. Então, vamos começar esse tema, esse conteúdo que nós pegamos aqui do livro. Evangelizar é simplesmente compartilhar as boas notícias com aqueles que precisam desesperadamente dessas boas notícias. Muitas pessoas precisam desesperadamente das boas novas que o Evangelho traz. Na época do Antigo Testamento, Ben-Hadad, o rei inimigo da Síria, mobilizou o exército para atacar e sitiar Israel. Condenados à morte, tanto dentro como fora dos portões da cidade, 4 leprosos famintos decidiram entregar-se ao exército invasor. Essa história é muito conhecida na Bíblia, né? Então, esses 4 leprosos chegaram totalmente sem esperança ao acampamento inimigo, os sírios, mas descobriram que os arameus haviam fugido. Havia comida, roupas e tendas espalhadas por toda parte. Esses 4 leprosos saquearam o que havia sobrado e comeram e beberam tanto quanto podiam. Pegaram todo o ouro, prata e roupas que conseguiram carregar e esconderam. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 7. Aí, versículo 9 diz assim: Então eles disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Claro, né? Os inimigos haviam fugido e deixaram todo o despojo da guerra ali. E o povo de Israel estava passando fome, né? Estava há um tempão, um cerco terrível. Então eles disseram: esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então esses leprosos sabiam que todo o povo de Israel estava faminto, precisando desesperadamente saber do que eles haviam descoberto. Eles decidiram compartilhar o que tinham encontrado. E evangelizar é isso, é compartilhar as boas notícias de Jesus Cristo aos que precisam desesperadamente dessas boas notícias. É como também alguém já falou, né, que evangelizar é como que um mendigo que encontrou pão e decidiu compartilhar esse pão com outros famintos, outros que precisam. Então, todo aquele que se coloca para evangelizar pessoas e toda célula que entende o seu papel de ser um grupo que alcança vidas, precisa ter esse olhar para os perdidos, precisa olhar para os descrentes como pessoas que precisam do evangelho. E claro, se nós buscarmos, se nós atentarmos para as pessoas ao nosso redor, nós sempre encontraremos pessoas que estão desesperadamente procurando pelas notícias da salvação. Claro que vai ter aqueles que não estão nem aí, que não estão interessados, que estão seguindo sua vida
e não estão buscando a mensagem do Evangelho, mas sempre haverá pessoas que estão desesperadas pelas notícias que o Evangelho traz. E nós precisamos atentar para essas pessoas. Evangelizar é permitir que outras pessoas participem daquilo que Cristo fez em sua vida. Todo aquele que tem Jesus na sua vida sabe que tem o tesouro mais importante. Tem vida abundante, tem paz verdadeira, tem perdão dos seus pecados, tem um futuro, tem esperança, tem alegria que o Espírito Santo traz. E quantas pessoas ao nosso redor não têm isso, mas querem tanto isso? Paulo refere-se ao Evangelho em Romanos 1,16 como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem em si o poder de transformar vidas e prepará-las para a eternidade. A mensagem poderosa é que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Assim como os leprosos famintos que encontraram comida e decidiram compartilhá-la com os outros, aqueles que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho naturalmente desejam espalhar as boas notícias. Jesus Cristo, nosso Senhor, iniciou o seu ministério proclamando as boas notícias e encerrou o seu ministério confiando essa proclamação das boas notícias do Evangelho aos seus seguidores. Então ele disse: agora é a vez de vocês, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa missão agora é nos dada. Nós temos essa mesma missão. Quando o Espírito Santo veio sobre nós, ele nos capacitou a sermos testemunhas de Cristo em todo lugar. Então, a célula precisa entender o seu papel. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos e lançar a semente do Evangelho. Jesus, muitas vezes, utilizou a ilustração do agricultor quando falava a respeito do evangelismo. Ele ensinou que devemos pegar a sua semente, que segundo Lucas 8:11 é a palavra de Deus, e lançá-la na vida das pessoas de todas as maneiras possíveis. Aqueles que semeiam e regam as sementes exercem um papel muito importante, mas no final, não podemos esquecer que é Deus, que é o Criador, quem faz a semente brotar e crescer. Nós somos os semeadores. Um semeia e o outro rega, é o que diz Paulo, né, em 1 Coríntios 3, né? Mas é Deus que dá o crescimento. É o Espírito Santo que convence o homem pecador de que ele precisa de Cristo. Alguns vão semear, outros colher, mas os dois são igualmente necessários. João 4, Jesus fala sobre isso, né? O Espírito Santo é o grande promotor do evangelismo, é o grande diretor. Ele está agindo, ele está alcançando corações, ele está atraindo pessoas para Deus. Nós somos instrumentos do Espírito Santo, mas o diretor do evangelismo é o Espírito Santo. Ele é o maestro da obra divina que acontece na vida de cada pessoa. Pode ser que hoje você seja aquele que lança a semente e amanhã Deus pode usar outra pessoa para colher o que você plantou. Isso aqui também nos aponta para o fato que o evangelismo é um trabalho em equipe. Nós já falamos um pouco sobre isso. Tem pessoas que vão lançar a semente, outros vão regar, talvez outros vão colher, mas é um trabalho que, no final das contas, é a ação do Espírito Santo, mas é um trabalho em equipe. Quanto mais pessoas se envolverem nesse trabalho, melhor será, melhor poderá ser o resultado. Por isso, não podemos esquecer que o evangelismo é um trabalho em grupo. E a célula deve trabalhar entendendo isso. O evangelismo em grupo envolve todos os membros da célula. A célula trabalha junto como uma equipe, como uma rede de pesca para fazer a colheita. Quando Jesus mandou Pedro lançar a rede ao mar, depois que ele passou a noite toda tentando pescar e nenhum peixe ele pescou, Jesus disse: lança a tua rede ao mar. E Pedro disse: sob a tua palavra lançarei. E quando ele lançou, houve aquele episódio da pesca maravilhosa. Eram tantos peixes que ele não conseguia pegar sozinho, e ele pediu ajuda, né, aos seus companheiros.
Então, os seus companheiros vieram e foi um trabalho em equipe. Só assim eles conseguiram pescar com uma rede, conseguiram pescar tanto peixe. Então, nós precisamos entender que é algo estratégico, a célula trabalhar junta. A célula trabalhando junta, nós conseguimos melhores resultados. Então, a célula trabalha junto como uma equipe, como uma rede de pesca para fazer a colheita. Por isso, todo mundo deve se envolver na oração pelas pessoas que são alvo do nosso evangelismo, né, os contatos uns dos outros, para que Deus abra suas vidas e corações. Quando esses contatos visitam ou se unem à célula, todos os membros ajudam a plantar e regar as sementes. É, de fato, um esforço conjunto. Não só aquele que convidou é responsável, mas toda a célula deve se envolver nesse evangelismo. Se Deus permite que você ore com alguém que está recebendo a Cristo, esteja ciente de que muitas outras pessoas podem ter contribuído para esse momento. E no final, o que importa é que Deus seja glorificado e a pessoa, né, e a pessoa receba a nova vida em Cristo. Eu lembrei de uma historinha que o autor conta aqui no livro dele. O pessoal, só um minutinho para eu achar essa historinha. Eu nem ia contar, mas agora me deu vontade de contar essa historinha. Eu vou achá-la agora. Só um minuto. Bom, no século XIX, havia um pregador britânico chamado Alexander Maclaren. Ele conseguiu convencer um dos líderes céticos da cidade a prometer ir à igreja nos próximos 4 domingos, quando Maclaren apresentaria os pontos principais do cristianismo. O homem cético ouviu atentamente os sermões de Maclaren. Depois da quarta mensagem, ele converteu-se ao cristianismo. Maclaren ficou tão contente que não resistiu ao impulso de perguntar qual dos 4 sermões o tinha levado à decisão. Aquele homem cético respondeu: Senhor, seus sermões foram de grande ajuda, mas não foram eles que me convenceram a entregar a vida a Jesus. Ele contou que depois do culto no domingo, estava ajudando uma senhora idosa num trecho escorregadio da rua. E ele olhou para ele e disse: Fique imaginando se você conhece o meu Salvador Jesus Cristo. Ele é tudo para mim. Eu gostaria que você o conhecesse também. Então, na verdade, foi esse encontro com essa senhora que fez ele se abrir para o Evangelho. Ela disse que Jesus era tudo para ela. Tá? Então, não foi especificamente as 4 lindas e poderosas mensagens desse pregador, mas foi aquela mulher que ele se encontrou que falou de Jesus para ele e abriu o coração dele naquele mês para receber o Evangelho. Tá? Então, isso mostra que a gente, muitas vezes, quando a gente colhe alguém para Jesus, a gente consegue levar alguém para Jesus, muitas vezes Deus já usou tanta gente, né, para abrir o coração daquela pessoa. Porque Deus gosta de fazer assim. É um trabalho em equipe, né? O que importa é que Cristo seja glorificado. E isso nos ensina que quanto mais gente se envolver, melhor podemos ter como resultado no evangelismo. A célula deve levar a mensagem do evangelho para onde as pessoas vivem e trabalham. Cada um, no seu dia a dia, deve ser um promotor do evangelismo. Cada um deve ser um testemunho de Cristo. Cada um deve aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho. E a célula vai atrás das pessoas que são alvo de evangelismo de cada membro do grupo, aproveitando as oportunidades. Às vezes a célula vai até a casa de alguém, né, para ganhá-lo para Jesus. Precisa ter essa flexibilidade. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Frequentemente as pessoas entrarão na casa de um vizinho muito antes de entrar em uma igreja. É mais fácil para ele visitar a casa de uma pessoa conhecida, de um vizinho, de alguém que já está investindo num relacionamento
que tem o propósito de proclamar Cristo a essa pessoa. Jesus evangelizou as pessoas levando sua célula consigo. Em algumas ocasiões, organizou sua célula em duplas e os enviou para evangelizar as casas de Israel. Então, encoraje sua célula a se comprometer a trabalhar em unidade. Juntos fica mais fácil. É possível que alguém na célula tenha o dom de evangelismo e talvez os outros não. Para essa pessoa que tem o dom de evangelismo, o evangelismo flui com mais facilidade, naturalmente. E essa pessoa será muito eficiente no evangelismo. Então, já que essa pessoa é fera no evangelismo, encoraje essa pessoa que tem o dom a ajudar outros no grupo a evangelizar de forma mais eficaz. A célula também é um lugar para treinarmos pessoas, para fazermos a obra de Cristo juntas. Então, aquela pessoa que tem dom de evangelismo, talvez vai ser a chave para abrir a porta de muitos corações. Só que ela também não vai fazer isso sozinha. Ela deve envolver toda a célula no trabalho de alcançar vidas, né? Deixa essa pessoa liderar o grupo nesse sentido. Para que a célula tenha sucesso no evangelismo, todos devem se envolver. Desde a pessoa que convida os visitantes, talvez essa pessoa que tem o dom, mas também vai ser importante aquela pessoa que providencia o lanche do grupo, aquela pessoa que vai hospedar a célula na sua casa também vai ser importante, a forma como ela acolhe quem chega. A pessoa que lidera o encontro também deve ser usado por Deus nesse sentido, saber ser sábio para conduzir o grupo no sentido de evangelizar a pessoa que está ali. Ou seja, como equipe, todos participam. A equipe planeja, cria a estratégia, prepara a atmosfera e juntos alcançam os frutos. É um trabalho em equipe, não podemos esquecer. Precisamos treinar cada membro nesse sentido. Um dos motivos de haver tantos líderes de célula cansados e desgastados é porque eles pensam que têm de fazer todo o evangelismo sozinhos. Se ninguém está vindo à célula, a culpa é minha. É o pensamento mais do que comum do líder de célula. Quando ajudo pessoas, Joel Comiskey diz, né, que eu procuro ajudar o líder, né, quando ajudo o líder, eu procuro fazê-lo entender o conceito da pesca com redes e o fato de que cada membro precisa ajudar no processo, ou seja, não se sinta o único responsável para que a célula ganhe vidas. Ajude a célula a trabalhar em equipe. Use o potencial de cada um. E o alvo de evangelismo que cada um tem, né? Agora vamos falar sobre os estágios, né? São 5 estágios que Joel Comiskey vai falar, 5 estágios no evangelismo por amizade. Olha só que interessante. E esse estudo também se completa com os outros que nós já vimos. Cada vez mais as pessoas querem ver Jesus nas outras pessoas antes de estarem prontas para a decisão de seguir a Jesus. Cada vez mais pessoas são alcançadas pelo evangelismo por amizade, em vez de por programas de alta tecnologia, televisores com grandes telas e estratégias de marketing, ou dos grandes eventos. Paulo disse, 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É claro que a gente não deve ser contra usar estratégias, outras estratégias de evangelismo. Mas nós entendemos que a amizade é fundamental. Nós já vimos isso em outros estudos. A amizade abre a porta do coração das pessoas para Cristo. E mesmo que usemos alguns eventos estratégicos de evangelismo como igreja, ou até como célula, não podemos perder de vista a questão da amizade. Recentemente, uma igreja aqui em São Luís teve um excelente resultado com uma peça teatral, que se chama Casa do Julgamento. É uma peça teatral que existe alguns pastores responsáveis em São Paulo por esse projeto. Não é assim, eu vou usar esse projeto como eu quero. Não, você tem que pedir a permissão. Existe um grupo que é responsável por essa peça teatral, Casa do Julgamento. E essa igreja aqui de São Luís, ela pegou a licença, né, e a mentoria desses pastores de São Paulo para poder aplicar aqui em São Luís. Eles usaram essa estratégia recentemente
eles fizeram, há uns 10 dias atrás, fizeram toda essa estrutura, né? Porque é uma super peça. Tem que ter uma grande equipe, eles ensaiam, eles montam várias salas com cenários, e cada sala vai ter uma equipe que vai fazer, que vai encenar uma parte da história, e aí a pessoa vem, ela é convidada para uma peça teatral, cerca de 45 minutos, e cada ambiente daquele lugar, né, existe um grupo encenando essa grande peça, A Casa do Julgamento. Fala sobre céu e inferno, sobre entregar a vida a Cristo. E eles tiveram um ótimo resultado. Então, nós podemos usar estratégias assim para abrir o coração das pessoas, mas não podemos esquecer que precisamos ter pequenos grupos, né, células que acolhem essas vidas e, claro, tudo deve ser baseado em convites, em amizade, em pessoas que estão investindo em outras para poder acolhê-las e, assim, ajudá-las, né, a tomar a decisão e a confirmar a decisão e a serem discipuladas no processo, né? Para as pessoas crerem na mensagem, elas precisam ver a mensagem. Deus tornou-se homem. Agora Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo. Na medida em que você conhece não cristãos e se torna amigo deles, eles verão como você vive e também desejarão experimentar a vida com Jesus. Então, o ponto-chave do evangelismo por amizade é, primeiro, cada cristão que vai se envolver nesse evangelismo ter uma vida consagrada, ter uma vida cristã verdadeira. Não pode ser um religioso qualquer, ele tem que ter uma vida transformada, porque é o seu testemunho real de andar com Jesus que vai causar a diferença nas pessoas ao redor. Então, primeiro ponto, ele precisa ter uma vida transformada. Segundo ponto, ele precisa ser intencional, né, no relacionamento com essas pessoas que ele quer alcançar para Jesus. Em toda comunidade, há oportunidades para compartilhar o amor e os valores cristãos de forma positiva. Lembre que fazer amigos não deve ser uma tarefa difícil. Pode ser parte de nossa rotina natural enquanto vivemos nossas vidas. Aproveite as pessoas do seu dia a dia, do seu ambiente de trabalho, do lugar que você estuda, da sua vizinhança, da sua parentela. Deve ser algo da nossa rotina. No geral, deve ser algo da nossa rotina. Vamos agora para os estágios do evangelismo por amizade. No estágio 1, já o Comiskey chama de seleção. Selecionar pessoas que você vai investir. Então, ele diz, faça uma lista das pessoas com as quais você já tem um relacionamento natural ou pessoas que você está colocando como alvo para desenvolver um relacionamento. Então, primeiro, precisa selecionar as pessoas que você vai investir, que você vai orar por elas, que você vai intencionalmente desenvolver esse vínculo e buscar oportunidades de falar de Jesus. Então, ele diz, persevere na oração por essas pessoas, crendo que Deus vai abrir as portas para você lançar a semente do Evangelho. Enquanto isso, procure ir ao encontro das necessidades dessas pessoas e seja simplesmente um amigo. Aprenda a ser um amigo de verdade. Então, essas são as questões chaves que ele diz. Selecione e ore por essas pessoas, mantenha o foco nelas, gaste tempo com elas, né? Busque as necessidades que essas pessoas têm e, de alguma forma, tente supri-las, né? Com atos de bondade, com serviço, com amor. Seja um amigo dessa pessoa, que é o estágio 2, né? O estágio 2 do evangelismo por amizade é o cultivo. Você primeiro, selecionou, né? Ou começou a lançar a semente, né? Cultive essa semente, né? Vá cultivando, né? Vá regando. Isso significa conhecer a pessoa, ouça ela atentamente, né? Seja um amigo que ouve, né? Procure descobrir quais são as necessidades dessa pessoa, e busque ir de encontro a essas necessidades de maneira prática, né? Como eu falei, com atos de bondade e serviço. Ele vai mostrar aqui, olha, algumas sugestões para cultivar relacionamentos
com essas pessoas que você selecionou, que são a sua lista de alcance. Então, ore diariamente por essas pessoas. Como é que se cultiva? Orando, orando, para que o Espírito Santo, né, vá atuando no coração dessa pessoa e também vá preparando o seu, né, como evangelista. Passe o máximo de tempo possível com essas pessoas, porque é na convivência que vai surgindo oportunidades de desenvolver a amizade e de conversar sobre assuntos espirituais, né? Ouça essa pessoa e faça perguntas, né? Como um bom amigo, né? Vá conhecendo ela, vá fazendo perguntas, deixa ela falar, seja hospitaleiro, seja transparente também, como um bom amigo, né? E sirva às necessidades dessas pessoas, tá? Então, é o processo do cultivo. E apresente essas pessoas que são alvo do seu evangelismo aos seus amigos cristãos, especialmente a sua célula, para que não só você invista nessa pessoa ou nessas pessoas, mas que a sua célula também invista na amizade com essas pessoas que são alvo do seu evangelismo. Ou seja, bota a sua célula para trabalhar com você. Não tente pescar com um anzol sozinho, com a vara de pescar e um anzol sozinho. Mas leva a tua célula a junto, né? E com aquela rede, né? Como rede, ir lá ajudar a pescar essas pessoas que são alvo do seu evangelismo. O estágio 3 é a apresentação, né? É o estágio 3, a apresentação. Vamos lá. Então, enquanto você ora e cultiva relacionamentos com os perdidos, o Espírito de Deus vai, no momento certo, gerar circunstâncias, né, ou portas abertas para você compartilhar o Evangelho. Então, à medida que você selecionou, né, e começou a cultivar, vai chegar a hora, você vai orando e trabalhando para que isso aconteça, né, o tempo de Deus, o tempo oportuno, em que a porta vai estar aberta do coração dessa pessoa para você apresentar o Evangelho, ou compartilhar o Evangelho. Esteja pronto a compartilhar a mensagem do Evangelho, seja por meio do seu testemunho, como nós já falamos sobre isso, seja por meio do a própria mensagem do Evangelho, por meio de textos bíblicos, por meio da mensagem de Jesus Cristo, né? O estágio 4 ele chama de regeneração. Nesse estágio, é algo que só Deus pode fazer. Você não pode fazer com que isso aconteça. É só o Espírito Santo, é só Deus que pode levar a pessoa à decisão. Para que haja a regeneração ou a transformação dessa pessoa, a entrega dessa pessoa à vida a Jesus, a pessoa precisa entender que ela é pecadora, né? E o pecado tem um castigo, afasta essa pessoa de Deus, traz consequências negativas e traz a morte. Ela também precisa entender que Jesus morreu na cruz por seu pecado, que só Jesus salva, precisa receber Jesus em seu coração e em sua vida. E quando essas coisas acontecem, a pessoa experimenta a regeneração, ou seja, um novo nascimento dentro da família de Deus. Então, esse processo só Deus pode fazer, é a ação do Espírito Santo, mas ela é um trabalho em conjunto com a nossa apresentação do Evangelho. Então, certifique-se de que você está apresentando o Evangelho de Jesus a esse coração que está sedento, que já está aberto para receber. E veja o milagre acontecer, veja o Espírito Santo agir e trazer a regeneração dessa pessoa. Já o último estágio, o estágio 5, seria a conservação, ou seja, manter ou firmar, né, consolidar a vida dessa pessoa agora como discípulo de Jesus. Assim como o Espírito Santo usou você no processo de regeneração, ele também vai usá-lo para conservar esse fruto, que seria basicamente o discipulado propriamente dito, né? Seria você caminhar com essa pessoa, ensinando o evangelho, agora discipulando, usando os livretos, né, de estudo bíblico, levando ela para a célula, integrando ela na igreja. É o processo de conservação dessa nova criatura agora em Cristo, para que ela não retroceda, para que ela se firme na fé e cresça, né? Ou integrá-la também, como diz o Russell Shedd, né, que é o processo de integração dessa pessoa na igreja, né? Na célula e na igreja. Se você não se tornou um amigo
naquele período lá do cultivo, né, que é o estágio 2, provavelmente a pessoa não vai querer que você seja o discipulador dela, né? Então, é preciso cultivar a amizade para que esse processo seja natural do discipulado. O evangelismo por amizade é um pacote completo que começa no estágio antes da pessoa tornar-se cristã e continua ao longo da caminhada cristã, até que a pessoa se torne um verdadeiro discípulo de Jesus, que ele amadureça e que ele também se torne um evangelista, por sua vez ele se torne um evangelista e discipulador de outras pessoas, né? Então, aqui, na verdade, está todo o processo discipulador, porque evangelismo faz parte do processo de discipulado, né? Ok? Vamos continuar. Então, para que isso funcione, para que isso aconteça, precisamos estar atentos para as portas abertas, né? Para o abrir do coração dessas pessoas, para receber, para querer ouvir a mensagem do Evangelho e ter a possibilidade, né, dessa pessoa se converter. Então, portas abertas para o Evangelho é fundamental. Deus está trabalhando, não podemos esquecer disso. E Deus trabalha nos bastidores, criando oportunidades para a proclamação da mensagem do Evangelho. Ele normalmente abre essas portas por meio de amizades e contatos familiares. Mas o Deus do universo não se limita a essas ocasiões. Esteja pronto para qualquer coisa. Esteja atento para o agir de Deus ao seu redor. Ele vai dar a você algumas oportunidades inesquecíveis. Às vezes são pessoas que nem são, você nem conhece, mas a oportunidade pode aparecer de maneira surpreendente. Paulo disse à igreja de Corinto, lá no capítulo 16, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha só como é que ele diz. Ele diz que ele vai permanecer em Éfeso, porque lá tem uma porta aberta. E não é uma porta qualquer, ela é ampla e promissora. Ou seja, existem pessoas abertas, interessadas no Evangelho ali em Éfeso. No entanto, ganhar essas pessoas não vai ser um trabalho fácil, né? Diz, olha, existem adversários, né? Satanás está tentando atrapalhar o fruto desse trabalho de evangelismo. Então, precisamos lembrar que é em meio a grandes obstáculos que muitas vezes as oportunidades se apresentam. Nós precisamos perseverar e usar as armas espirituais adequadas, né? Continuando, o evangelismo começa com oração, né? Voltando a falar sobre isso. A oração não vai apenas abrir portas, mas também preparar o seu coração de evangelista para que você evangelize de forma efetiva. Na medida em que você ora, um laço espiritual será gerado entre você e a pessoa a quem você vai testemunhar. Seu coração ficará cheio de compaixão e amor por essa pessoa. Deus também usa a nossa oração para derrubar os muros de obstáculos demoníacos, da cegueira espiritual e da diversão mundana na vida das pessoas pelas quais oramos. Porque elas estão lá, na vida delas, no pecado delas, e a gente ora para que o Espírito Santo vá convencendo essa pessoa que esse não é o caminho, que ali não há felicidade, né? Para que ela queira buscar ajuda espiritual e sair daquela situação, que ela perceba que o pecado traz consequências negativas. A gente ora para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa que o caminho dela não é um caminho bom, né? Devemos procurar pessoas e oportunidades nas quais Deus já iniciou a sua obra. O evangelismo tem um componente empolgante, milagroso, porque Deus é aquele que faz tudo acontecer. Aqui ele está falando daquele não crente do tipo A, que a gente já viu o Ralph Nabel falando, né? O incrédulo tipo A, que é uma pessoa que está aberta, né? Está mais próxima de uma decisão, né? Então, esses vão vir mais rápido. Tem outros que você pode investir, claro, mas saiba que provavelmente vai demorar um tempo bem maior dela se abrir, né? A porta do coração se abrir para querer ouvir
o evangelho, né? De querer receber, inclusive, o evangelho. Se você demonstrar um interesse genuíno pela pessoa, provavelmente ela irá retribuir e fazer perguntas sobre sua vida. Quando isso acontecer, direcione corajosamente a conversa para as coisas espirituais. Agora, Joel Comiskey vai apresentar portas abertas em potencial. Quais são os cenários, né, que mostra que as portas estão abertas, né, para a gente compartilhar o evangelho? Então, ele vai dizer assim, olha, os cenários a seguir são exemplos de quando temos oportunidade de compartilhar nossa fé com as pessoas. Então, o primeiro exemplo que ele dá, quando as pessoas falam sobre sua religião para esconder ou justificar suas ações ou estilo de vida inadequado, né? A pessoa está vendo uma inadequado. Ela sabe que você está percebendo, né, que ela está no caminho errado, e aí muitas vezes ela começa a justificar, né, dizendo que ela é uma pessoa religiosa, que ela, né, tipo assim, olha, eu estou meio errado aqui, mas eu sou religiosa, viu? Eu não sou totalmente errado. Então, algo desse tipo, né? Então ele diz assim, olha, muitos procuram se esconder atrás de uma fachada religiosa para justificarem a si mesmas e seu comportamento errado, né? Quando uma pessoa diz, olha, eu sou religiosa, então, olha, eu vou à igreja, ele diz que é um sinal verde, você tem permissão para falar a respeito de sua vida espiritual. Nesse caso, né, de alguém que está com a vida meio erradinha, mas assim, olha, mas eu sou religiosa, eu creio em Deus, né? Então, nessa hora, o objetivo não é revelar a hipocrisia dessa pessoa, mas sim levá-la a experimentar a vida no espírito que está acima de sua própria realidade espiritual. Então, nessa hora, não ataque, né, o erro dela, mas aponte para um Jesus que faz a diferença, né, para uma vida espiritual que, acima de religião, né, que de fato traz uma vida verdadeira, né, e uma esperança verdadeira em Jesus Cristo. Uma segunda porta aberta em potencial, que Joel Comiskey fala, é quando pessoas têm perguntas sobre problemas da vida, né? Olha, muitas vezes Deus vai abrir portas para compartilhar Cristo com uma pessoa durante os períodos de maior receptividade em sua vida. São períodos em que as pessoas estão vulneráveis, estão passando por crises, por dificuldades, problemas na vida. E elas acabam estando mais abertas para a palavra de Deus, para uma palavra de conforto, de esperança e paz. Então, esses períodos de maior receptividade incluem mudanças na vida, períodos difíceis, situações de estresse, por exemplo, né? Então, e mudança de vida, né? Por exemplo, casamento, nascimento de um filho, um novo emprego, aposentadoria, né? Períodos que também podem incluir a morte de um parente próximo, divórcio, crise familiar, problemas financeiros, doença, tem várias situações. Inclusive, nós já vimos uma tabelinha, né, do Ralph Nabel, que ele mostra vários tipos de situações complicadas e ele pontua, né, um nível de estresse, né? Então, por exemplo, essa situação abre o coração da pessoa, ela está vulnerável, ela está passando por uma crise. E essa hora nós devemos estar atentos, né? Elas podem estar bem abertas, né, para ouvir uma mensagem de fé e de esperança. Coisas difíceis acontecem o tempo todo em nossas vidas e vivemos num mundo repleto de provações e tragédias. Como um amigo de alguém que você quer ganhar para Jesus, seja empático, demonstre preocupação sincera por essas pessoas que passam dificuldades e diga que Jesus é a nossa paz. Jesus traz conforto, ele traz direção para a nossa vida, aquele que quer nos dar a vida abundante. Então, fale que Jesus é a solução. Aproveite essa oportunidade. É uma porta aberta em potencial. Uma terceira porta aberta em potencial é quando pessoas pedem ajuda ou conselho para alguma decisão na vida. Na medida em que você conhece pessoas, elas podem pedir conselhos a você. Por exemplo, sobre casamento, questões médicas ou problemas psicológicos pessoais que ela esteja enfrentando, né? Você não precisa ser um conselheiro profissional, né, para ajudar essa pessoa com algum conselho. O seu principal objetivo é direcionar essas pessoas a Jesus e à palavra de Deus. É simples, não precisa querer ser um conselheiro profissional, basta apontar
para a palavra de Deus. Quando alguém se aproxima e pede conselho, isso é tudo que você precisa para compartilhar sobre a fonte de toda a verdadeira ajuda e sabedoria, Jesus Cristo e a palavra de Deus, que você conhece, que você tem no coração. Com compaixão, por meio do seu testemunho e conhecimento bíblico, procure ir de encontro às necessidades de ajuda material, emocional e espiritual dessa pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Seja um amigo presente, aponte para a palavra de Deus, mas também seja um amigo prático, que ajuda de maneira prática essa pessoa, né? Então, isso vai ajudar, com certeza, a abrir essa porta em potencial para que essa pessoa conheça mais Jesus, né? E a palavra de Deus. Agora vamos para uma quarta porta aberta em potencial. É quando pessoas desejam ter um relacionamento com você. Quando existem pessoas que se abrem para você, ou seja, têm simpatia por você, ou querem lhe conhecer mais, desejam ser seu amigo, isso revela uma porta aberta para criar um vínculo que oportuniza a comunicação do evangelho. Esteja atento, né? E uma quinta e última porta aberta em potencial, de acordo com Joel Comiskey, é quando pessoas vêm à sua célula, quando eles se dispõem a ir até a célula, participar da célula, receber a célula, ou ir até um culto da igreja, um evento da igreja. Olha só, a maioria das pessoas tem uma expectativa de ouvir a palavra de Deus quando participa de uma célula ou culto. Ela já sabe que você está convidando a pessoa para um encontro com pessoas que creem em Deus. Então, elas estão lá, elas já estão abertas. Se elas estão lá, é porque elas já estão abertas. Aproveite bem esse tempo e compartilhe a boa notícia de Cristo. Não perca tempo, não perca essa oportunidade. Ao participar do encontro, essa pessoa está dando permissão a você para que você compartilhe o evangelho para ela. São muito boas, né, essas dicas. Uma questão importante é saber compartilhar a mensagem do Evangelho de forma clara, concisa, simples e bíblica. Esse agora é o último conteúdo, né? Agora, quando a pessoa já está caminhando, né, com você, já está aberta, você já está servindo ela em amor, a porta já está aberta e você precisa agora compartilhar de maneira clara a mensagem do Evangelho e o convite à salvação. Então, agora, vamos ver como fazer isso, né? Você pode compartilhar a mensagem do Evangelho usando diversas formas diferentes. Você pode indicar um vídeo. Hoje, na aula, nós vamos indicar um vídeo, que é bem evangelístico. Ou um filme, ou assistir juntos, né? Até músicas, né? Tem músicas, né, que estão falando de Jesus, que passam a mensagem do Evangelho. Você pode compartilhar músicas, né? Uma pregação também pode ser. Um folheto evangelístico ou um estudo bíblico específico. Pode ser até através de um desenho. Você pode falar da mensagem de Jesus por meio de um desenho. Nós vamos mostrar isso hoje. Pode ser por meio de uma historinha que ilustra a mensagem do Evangelho. Tem várias historinhas. Alguma dinâmica que aponte para Cristo, por meio até de objetos, sabe? Lembram daquela do Evangelho pelas cores, né? Que você pode ter aquela pulseirinha, né? Que tem cada pedrinha é uma cor e você pode falar do Evangelho por meio dessa pulseirinha, né? Ou o livro Sem Palavras, né? Que são as cores também, né? A mesma ideia de falar do Evangelho por meio das cores, né? Que a PEC usa, você pode depois ir atrás, né? Muito interessante. É uma forma simples, né? Como a gente fala aqui, ó, compartilhe o Evangelho de maneira clara, concisa, simples e bíblica, né? Porque aqui nós estamos falando do convite à salvação. Supõe que você também já está falando de Jesus para essa pessoa. Agora, na hora de apresentar um convite à salvação, tem que ser algo simples, não complicado, né? Algo conciso, né? Então, eu gosto de começar a minha apresentação do Evangelho dizendo assim, olha o exemplo que ele dá, ó. Posso fazer uma pergunta para você? Geralmente a pessoa vai responder, a pessoa que já convive com você, né? Claro, pode perguntar.
Daí eu pergunto, suponhamos que você venha a morrer hoje. Certamente, espero que não. Você pode até brincar com isso, né? Não quer dizer que você vai morrer agora, mas suponhamos, né? Que você venha a morrer hoje e então se encontre diante de Deus. Digamos que Deus diga a você, por que eu deveria deixá-lo entrar no céu? Qual seria a sua resposta? A maioria das pessoas que não conhecem o Evangelho vai responder algo como: até que sou uma pessoa boa e acho que no final das contas Deus pode até me aceitar. Olha só, pronto. Essa é a hora de você ensinar que só há um caminho de ser salvo. É pela graça, é pela fé em Jesus. Não é por mérito, não é pelo que eu posso fazer. Ninguém é bom. Agora é hora de contar, né, compartilhar o Evangelho. Então, o João Comisco vai apresentar esse, que é o caminho de Romanos, é uma das formas, né, de compartilhar o Evangelho, que é baseado em alguns textos chaves do livro de Romanos. Se baseia em 5 pontos, e você deve memorizar esses 5 pontos, esses 5 textos de versículos, né, de Romanos, porque explica muito bem o convite à salvação de maneira clara e objetiva e simples. Olha só. Primeiro ponto, todos somos pecadores. É o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e estão afastados da glória de Deus. Todos são pecadores, é o que diz a palavra de Deus. Todos são pecadores, ninguém é santo, né? Ninguém merece entrar no céu de Deus, que é santo, né? Porque todos são pecadores. Segundo ponto é que o resultado do pecado é a separação de Deus. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro ponto é que Deus providenciou a salvação por meio de Jesus. Não é por nossas obras, é por Cristo. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Ele é que nos salva. Ele morreu por pecadores. Ele amou pecadores. E o quarto ponto é confesse e creia. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o quinto e último ponto, a liberdade para todos os que creem, nova vida, né? Libertação, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nova vida é nova criatura, tá? Então, aqui, ó, é um caminho de Romanos. Só textos de Romanos que apontam que somos pecadores, todos são pecadores. O pecado traz separação de Deus, mas o próprio Deus providenciou a salvação em Jesus. Agora nós precisamos confessar e crer, e se isso acontecer, haverá liberdade espiritual. Seremos livres de nossas culpas e pecados, seremos aceitos por Deus, tá? Então, tá aqui. Um outro modelo que Jó Comiskey apresenta, que é muito famoso, são as 4 leis espirituais. É um livretinho, tá? Que você pode adquirir, e aqui também, de maneira bem simples, apresenta em 4 leis espirituais, 4 estudinhos, 4 leis espirituais para levar uma pessoa a um convite à salvação. Primeira lei, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. João 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 10:10, Jesus é a porta, né, que traz a salvação. Jesus, ele é o caminho para a salvação, né? Jesus é o pastor. Segunda lei, o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então, novamente aqui, Romanos, né? Alguns desses princípios eles se repetem, né? Terceira lei, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Novamente, Romanos 5:8 e João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? E a quarta lei, precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor
por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus quer entrar no nosso coração. Né? Precisamos abrir a porta do coração para que Jesus seja o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, o livreto vai explicar tudo isso de uma maneira também. Você pode usar o livretinho com a pessoa, ou então você memoriza essas 4 leis e aplica na conversa que você vai ter com a pessoa. Né? Agora, eu apresento uma proposta de compartilhar o evangelho de Ralph Neighbor, que ele chama de Compartilhando João 3,16, através de um desenho. Então, esse desenho aqui já é o desenho pronto, tá? Então, primeiro você vai desenhar Deus lá na ponta de cima, né, na ponta esquerda do desenho, né? Talvez você desenha Deus, pode desenhar até no guardanapo. Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso, é santo, é bom. E ele criou o homem. Você bota a barra homem do lado, né? Aqui em cima, como está no desenho. Deus criou o homem para adorá-lo, para servi-lo, para se relacionar com ele, para ser seu amigo, não como um robô, né? Mas para ele voluntariamente decidir segui-lo. E essa comunhão de Deus e o homem, você vai fazer uma linha e lá na ponta da linha você escreve vida, né? Como está aí o desenho, ó, vida. Então Deus fez o homem para gozar da vida abundante, vida plena, vida realizada, felicidade e vida eterna. Só que o homem pecou. Aí você vai riscar a palavra homem do lado de Deus e você vai escrever agora a palavra homem lá embaixo, no mesmo canto esquerdo do papel, só que agora lá embaixo, homem. Você vai escrever o homem lá embaixo porque ele pecou. Agora ele se afastou de Deus. E você vai fazer uma nova linha que no final dela você vai escrever a palavra morte, aqui no canto inferior, na parte direita, né? Então, o pecado do homem trouxe morte. E você escreve a palavra pecado bem no meio do caminho, ó. Pecado. Pecado afasta o homem de Deus e da vida que Deus planejou. Daí você escreve que o homem tenta buscar a Deus, porque Deus fez o homem com esse anseio, com essa busca pelo eterno. Então ele busca a salvação, ele busca por meio de ir à igreja, né? Por obras, né? Por boas obras, né? Basta eu fazer isso que eu vou ser salvo, né? Vou à igreja, né? Vou seguir outras religiões, vou tentar ser uma boa pessoa. Mas isso é uma tábua rasa, ó. Não chega até Deus. Não dá a vida abundante, não é esse o caminho. O caminho da salvação foi o próprio Deus que preparou. Daí você escreve, ó, uma seta que vem lá de cima, você vai fazendo o caminho da cruz, ó, só que primeiro só de um lado, uma seta que vem, que desce, ó, de cima. Aí faz o pedaço da cruz, ó, e desce até o chão, né? Até essa linha de baixo. Então, Deus amou o mundo que enviou Jesus. Ele enviou Jesus, Jesus desceu e veio até nós, até o homem. Jesus se tornou como um de nós. Você vai escrever então a palavra Jesus em cima do pecado. Então, Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Jesus proporcionou agora o caminho de vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é que dá a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, né? Então, agora você vai concluir o caminho agora de baixo para cima, né? Dessa cruz e vai colocar Jesus no meio do pecado, né? Ah, outra coisa, não tem a palavra homem, lá embaixo você escreve o seu nome e o nome da pessoa, todos pecaram, todos estão nessa condição. Agora, existe o caminho até Deus, que é por meio da cruz, é por meio de Cristo. Jesus limpa todo o pecado. Por isso que a palavra Jesus está em cima de pecado, porque ele nos purifica de todo pecado, ele nos justifica, ele nos torna santo. E é nele que nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, estar lá em cima com Deus e voltar a ter a vida abundante e a vida eterna, né? Agora você precisa decidir.
né, seguir, receber Cristo, né, o caminho da cruz de Cristo, receber Cristo no seu coração, né, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus e crer na salvação de Jesus, ou então você vai permanecer tendo a consequência do pecado, que é a morte. Então, aqui é um simples desenho, mas que explica tudo isso, né, essa mensagem da salvação, de maneira concisa, simples, né, e objetiva. Né? Agora, João Comiskey vai falar sobre como orar por alguém que deseja receber Cristo. Então, levar uma pessoa a Cristo é um grande privilégio. Isso ajuda a pessoa a colocar um alicerce profundo para o qual ela poderá olhar depois e dizer: sim, eu recebi Jesus nesse dia e nesse momento. E isso deve ser algo que todo mundo deve saber. Ajudar alguém a fazer a confissão de Cristo numa oração. E não esperar o pastor fazer lá no culto, né, no púlpito. Mas ensine cada um a fazer isso. E a própria célula a fazer isso. Então, depois de compartilhar a apresentação do Evangelho, aquela que você escolheu, e você percebeu que a pessoa está muito aberta, desejosa, faça uma pergunta de forma positiva. Você gostaria de receber o dom da vida eterna? Essa é a dica que ele dá, tá? Você pode fazer de outra forma. Você gostaria de receber o dom da vida eterna? Porque ele diz assim, olha, se você perguntar, você quer receber Jesus no coração? Talvez a pessoa diga, mas eu já tenho Jesus, né? Eu já creio em Jesus. Por isso que ele diz assim, ó, você gostaria de receber o dom da vida eterna? Uau, isso aqui é mais profundo, né? No sentido para ele raciocinar, né? Se ele disser sim, siga adiante. Segundo ponto, faça um resumo dos pontos principais da sua apresentação do Evangelho. Adicione algo do tipo: olha, quando Jesus entra em seu coração, ele deseja tornar-se Senhor da sua vida e vai mostrar a você áreas em que você precisa mudar para segui-lo como seu Senhor. Em outras palavras, fazendo o seguinte: olha, além de você relembrar os pontos principais do que você falou sobre o Evangelho, você também tem que lembrar essa pessoa que Jesus quer ser também o Senhor dela, não é só o Salvador, mas também Senhor. Se ela permanecer dizendo sim, então faça novamente uma pergunta positiva para ela. Se isso é o que você deseja, posso agora mesmo orar por você? E diremos a Deus o que você acabou de me dizer. Se ela disser sim, diga que você vai fazer uma breve oração por ela e então pedirá que ela repita as palavras que você disser. Finalmente, você vai encerrar com outra breve oração por ela. Esses passos estão aqui resumidos. Olha, recomendo os seguintes passos para quando você orar com uma pessoa para ela receber Jesus. Primeiro passo, ore por ela. Depois dela dizer sim, né, a cada uma dessas questões que a gente viu lá no slide anterior. Então, agora você vai fazer o quê? Ore por ela. Em seguida, a pessoa vai orar repetindo a oração que você vai fazer com ela, com sentenças curtas, né, o que você disser. E, por fim, você vai orar de novo por essa pessoa, tá? Então, quando pedir para a pessoa repetir a oração com você, faça uma oração vinda do seu próprio coração, que inclua questões desse tipo, ó, que ela vai repetir com você. Eu sou um pecador, reconheço que sou um pecador. Outro ponto, mas que Jesus morreu por mim, pelo meu pecado, e peço ao Espírito Santo para vir habitar em minha vida, o que Jesus vem habitar na minha vida, e desejo agora viver para Jesus, entrego a minha vida a Jesus, para que ele seja o Salvador e Senhor da minha vida. Algo desse tipo, né? Ele também dá uma sugestão de oração para a pessoa repetir. Reconheço que sou pecador, creio que Jesus morreu pelos meus pecados, creio que Jesus ressuscitou e peço agora a Jesus que entre em minha vida. Quero viver de forma que o agrade, por favor, encha-me com o Espírito Santo. Então, ele dá esse passo a passo de como convidar alguém a receber Jesus e fazer a oração de entrega. Lembrando que você ora primeiro por ela, depois ela repete com você essa oração, esse modelo de oração, ou algo semelhante, e terceiro momento, você ora de novo por ela, confirmando a decisão dela em nome de Jesus, tá? Ok? Encerrei aqui o conteúdo, praticamente 1 hora, e agora a gente quer dar um tempinho para a gente conversar.
Aqui tem algumas dicas, né, do que a gente pode conversar. Sua célula tem seguido os estágios de evangelismo por amizade que a gente apresentou aqui, ó, seleção, cultivo, apresentação, regeneração e conservação. Ou o que você achou disso? Vamos conversar agora. Outra pergunta. Sua célula tem procurado as portas abertas para o evangelismo? Que portas abertas você tem percebido, né, na sua célula ou como igreja? E terceira pergunta, né, que a gente pode estar conversando aqui, de que forma as pessoas da sua célula têm compartilhado o evangelho? Vou dar uma pausa aqui no slide e eu queria ouvir um pouquinho vocês, gente. Todo mundo tímido hoje? Vamos lá. Nós temos só gente hoje que gosta de falar, então me ajuda. Como é que vocês receberam esse conteúdo? Me ajudem aí. Muito boa essa. Eu já conheço um pouco, tá me ouvindo? Pode, estou ouvindo, Zé Carlos. Você usa esse material, né? Eu conheço desde 2000, né? Do Igreja em Célula, do, do gráfico, muito bom. Isso. Esse Do, gráfico é antigo, né? O do desenho, mas o do João Comis que já tem uns 10 anos para cá, né? é, e também o do João 3,16, tem várias formas, mas esse de Romanos é novo para mim, esse de Romanos. Mas, particularmente, a minha célula, a gente tem a lista da bênção, né? E é por amizade mesmo. Certo. E o Nós, convite à salvação? Quem faz é o pastor, então. não, nesse caso, é para levar para a célula e Ah, ok. evangelizar. É E para vai levar para com a célula. amizade sem oferecer um específico, né? Assim, mas é Exato. esperando haver um convite de salvação na igreja, algo desse tipo, né? Realmente é isso que acontece. Certo. Mas eu quero falar particularmente, sim, eu tenho um irmão que ele é de origem bem católica. Ele casou cedo, aí foi influenciado pela esposa. E ele está aqui em São Luís, está comigo, né? E eu toda semana encontro com ele. Mas eu sinto que, como tu falaste, os estágios, né? Uhum. Paulo fala que um plantou, outro regou, Uhum. mas eu creio que eu estou plantando, mas parece que mais de ano não vejo resultado assim. Uhum. Mas eu estou plantando, né? Você já Ele chegou a oferecer um estudo bíblico específico? ele não aceita, ele é Ainda não. aberto a mim. Ele se abre, ele passou por um problema sério, ele conversou comigo, ele eu já orei com ele, mas ele ainda não aceita questão dessa forma, assim, que ele está achando que ele tem um pacto lá com o catolicismo. Aí quebrar esse pacto aí com a religião, na realidade com a Sim, religião. sim. Mas Mas não ele, é, mas ele é aberto à palavra de Deus, né? Como católico, ele é aberto, né? ele é aberto. Ele cala. Quando eu começo a falar dos argumentos, ele não fala nada, ele fica calado, calado. Aí, mas Deus está trabalhando, é um processo. E E eu você tenho está no outro. caminho certo, você está no caminho É, certo, se encontrando com ele. Uma hora, né? É como diz o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora você vai encolher. Para amém. uns, né? O coração é um pouco mais duro, mas continua orando, continua servindo ele, dando seu Aí, como tu falaste, testemunho, né? eu boto é, no som do carro, né? A gente vai para o trajeto, toda semana ele vai comigo para o sítio, Músicas, pela mesma vez. ótimo. Coloca Mensagem músicas. bíblica, áudio bíblico, e aí Tem gente, Deus tem, um dia vai tem gente, quebrar. tem gente que gosta de assistir um filme, indica um filme bom, assim, evangelístico, ou É, assistir junto. Não sei, pois é, tem videozinhos, né? Eu vou mostrar hoje um videozinho, pode ser tá usado, né? certo,
Tá bom, vou ver isso Continua, aí. continua cultivando, está no processo do cultivo. Quem mais? Adailson, pastor, o que você achou desse É, estudo? é interessante esse material do Joey Comiskey, acho que é a quarta lição, quarto livro daquela coleção do Joey É, Comiskey. o quarto livro, é. Isso, acho que é Liderar e Evangelismo por Amizade. Nós trabalhamos esse material na escola bíblica com a igreja. Foi muito bom, a gente teve assim a experiência de cada um, mas Uhum, na prática mesmo assim, recente agora, na minha célula, e a minha esposa, nós estávamos orando, né? Que ninguém estava literalmente colocando a mão na massa, cuidando de ninguém. uhum, E a gente tem abordado esse assunto. E recente apareceu um casal na igreja, só que sim, era um casal assim que foram convidados até por uma jovem da igreja. uhum. Ela não se batizou ainda. As pessoas que não são da igreja, elas têm mais facilidade de levar as É, pessoas à igreja. é verdade. Que não se converteu E ainda, né? Já começou a vir, isso, né? É. isso. E aí eu fui fazer uma visita para eles na casa deles, eu e minha esposa. E aí eles compartilharam a experiência dele. Ele já era quando criança, esteve na escola bíblica da Igreja Batista do Carmelo, que é outra igreja mãe, vizinha da gente aqui. Não Aham, esqueceu, ele via a necessidade de levar a família dele para Deus. uhum, E a gente fez uma visita, e fomos bem recepcionados. uhum, A minha esposa já fez o convite para a esposa dele estar aqui com a gente. uhum. Domingo agora já apareceu na igreja. Esse mesmo Ótimo. casal já levou outro casal. Olha só, né? Que incrível isso, né? É, e aí agora a Tem gente que fez estar esse perto desse convite. casal, tem que estar perto. Visita É, regularmente. aham. E É aí isso. agora eles têm uma filha de adolescente, 11 anos. Uhum, E aí eu estou liderando a célula dos adolescentes, porque o nosso irmão aqui, seminarista, passou por algumas crises uhum, pessoal, e eu assumi a célula. certo. E aí eu estou com contato com esse pessoal, e aí agora ele está retornando à célula de novo. E aí agora eu vou trabalhar com a minha esposa, com esse casal, a partir Ótimo. desse casal, que pode se abrir uma porta muito grande para a gente aqui. Ela já Excelente. compartilhou que a sogra dela, perdão, a sogra não, a mãe dela mora uma rua abaixo da minha. Uhum. Então a gente Ótimo. está Todo nessa mundo perto, né? expectativa, Ótimo. tudo perto aqui de mim. E a gente orando, né? Aquela coisa toda aqui na cela, Senhor, manda vidas, terra boa, essa é a nossa oração. E a gente está Ótimo. nessa expectativa de uma porta grande, vamos dizer assim, através dessa família, venha bastante gente. Olha só, é como Jesus falou do homem de paz, né? Procure Aham, o homem de paz. E ali vai uhum, surgir uma cadeia de conversões, né? Nesse caso, é um casal de paz. Olha só que maravilha. isso. Uma família de E é, paz, procurando é paz. interessante ele dizendo assim: olha, pastor, eu fui para a igreja na adolescência com meus pais e eu me desviei, fui para o mundo, mas agora eu percebi que eu preciso conduzir minha família para o Senhor. Aí ele disse que as irmãs deles foram embora para a Bahia. O pai dele morava aqui em São Paulo, foi para a Bahia. E as Uhum. irmãs deles, tem duas irmãs, quando chegou lá na Bahia, se converteram. E eu falei: olha, você é o próximo. Mas Glória está a nessa Deus. expectativa. E a porta está aberta, o coração está Isso, aberto, não pode descuidar. Tem que estar perto, tem que é. estar ali no trabalho de ajuda, né? Para que a Uhum, regeneração aconteça, né? Apresentar o é. evangelho e o processo de regeneração que o Espírito Santo vai fazer. O milagre que só ele faz, né? Eu digo: não, eu vou começar a mandar alguma coisa para ele. Eu lembrei agora na que você colocou aquele vídeo do The Chosen, lá de vou Isso, The aproveitar Chosen.
Ótima E são ideia. coisas básicas para ir substituindo. Igual você estava falando aí, né? A gente vamos orar para que Deus substitua na vida dessas pessoas, a vida delas de pecado, pela vida de Cristo, vida de Aham. mudança. The Chosen é ótimo. Para quem. Hoje nós vivemos numa geração seriados. Ninguém vai ver Aham. novela, mas seriado todo É, mundo assiste. Então, e o é. The Chosen é feito na mesma linguagem desses seriados, Uhum. das histórias que Isso. se entrelaçam, das emoções, de tal, reviravolta. E é bíblico, né? Claro que não é assim Sim, tudo está na Bíblia, né? Mas é um esforço bíblico, é evangelístico. Então, é uma ferramenta para a gente usar mesmo, de graça, né? sim. Basta Uhum. baixar o aplicativo, né, The Chosen. Então, vamos aproveitar as oportunidades, vamos trabalhar, que Deus está agindo, né? Deus está agindo. É verdade. Mais alguém quer falar? Eu, pastor. Eu estava lhe esperando, Poliana. Eu sei que você está aí. Tô aqui. Então, pastor, é como o pastor Adailson falou, é, está incentivando a célula nessa questão, né? No caso, eu estou discipulando a Kátia, né? Nós estamos tendo nossos encontros, mas eu sei que uma hora esse discipulado vai terminar, no caso, né? E eu já tenho que estar pensando em outra vida. Mas aconteceu um fato interessante na terça-feira passada. Nós tivemos um aniversário de um senhor que está vindo, e eu sempre gosto de postar, né, as fotos assim que a gente que faz o aniversário, faz aquela comemoração. E eu postei no grupo, e uma irmã que ela já esteve conosco, mas ela foi embora para a Bahia. Ela viu, né? Eu coloquei assim os 3 homens da célula, né? Que é meu esposo, o pastor, o irmão Reginaldo e o outro senhor Benedito que está com a gente. Então, quando ela viu aquela foto, e ali eu falei sobre a importância do homem, né? Conduzindo a sua casa. Ela lá na Bahia, ela se manifestou, né? Ela falou assim: nossa, Célula, que bonito, né? Eu queria muito que vocês fossem visitar minha mãe. Meu irmão está internado, minha mãe ela vive praticamente sozinha. E eu queria muito que algum de vocês fizesse uma visita para minha mãe. Ela é uma pessoa muito difícil. E aí ficou a mensagem no grupo, só que ninguém, pastor, ninguém falou assim: não, irmã, eu vou. Aí eu fui lá, coloquei no grupo: gente, alguém tem a disponibilidade de visitar essa senhora? Ninguém. Aí eu fui, chamei uma irmã no privado e perguntei para ela, falou: irmã Poliana, a hora que você falar, a hora que você quiser, eu tô junto com você. Eu falei: então nós vamos amanhã visitar essa senhora. Que bom que você não Pastor foi Alexandre, sozinha, né? Bom que você não é, foi sozinha, levou mais alguém não, para ir aprendendo, né? porque ela já tinha falado que a mãe dela era um pouco difícil. Eu sei, pastor Alexandre, que nós ficamos lá 2 horas e 40 minutos com essa senhorinha. Quando nós chegamos, ela falou logo: olha, minhas filhas, eu não sou evangélica, eu sou católica. Ela falou logo para a gente assim. Mas a gente falou: não, nós estamos aqui como irmã. Ela não sabe. Ela falou assim: olha, se vocês for ler alguma coisa, eu não sei ler e nem escrever, mas pega a minha Bíblia, vocês marcam onde vocês vão ler, que depois eu peço para algum dos meus Ótimo, netos ou estava aberta. bisnetos ler novamente para mim. Então, pastor, eu vi assim, as oportunidades surgem, mas parece que as pessoas estão com tantos afazeres que ela colocou no grupo aquela mensagem pedindo: vão visitar minha mãe, tem minhas irmãs, minha sobrinha, vai alguém lá. E aí eu coloquei, ninguém foi. Então eu fui, Às vezes vai ter que ser o líder mesmo, né? Que tem é, mais experiência, mas você fez isso, uma coisa muito certa, porque você não foi só, você já levou não, alguém para ensinar essa outra pessoa também. isso. E ficamos de voltar novamente, mas eu vi que é um campo que são várias pessoas. É neta, é bisneta, todo mundo ali está ao redor dela, né? Mas ela deixou abertura, ela falou: olha, minhas Que filhas, bom. quando vocês quiserem, pode voltar para me visitar, para conversar comigo, para ler a palavra comigo, pode voltar. Então, eu vejo assim as oportunidades que surgem, nós temos que Deus estar está, atentos. Deus está agindo. É, Deus está agindo. Nós aqui muitas vezes estamos dormindo, né? é verdade. Glória a Deus. Muito bom, irmão. Ótimo, parabéns. Vamos terminar então essa aula.
terminar então essa aula. A ilustração de hoje é uma historinha que anuncia a mensagem do Evangelho, o Rei Justo. Em certo país havia um rei que era conhecido pela sua fama de ser justo. Naquele lugar havia sido promulgada uma lei em acordo com todos os legisladores, cuja infração levaria à pena de morte, com o fim de trazer a ordem ao povo. O decreto era claro: aquele que for pego infringindo a tal lei será punido com a pena de morte. A punição será aplicada em plena praça pública para servir de exemplo a todos. Esse decreto foi anunciado para todo o povo em seu reino. E com este severo decreto, sabendo da fama do rei por sua justiça, a ordem havia voltado ao país. Mas, numa certa noite, os guardas reais apanharam alguém infringindo a temida lei. O rei ficou indignado com esta situação e foi logo tirar satisfações com a pessoa que havia cometido este ultraje. E quando viu quem era, ficou desesperado, pois era o seu próprio filho. O povo logo soube do ocorrido e, curiosos, se perguntaram qual será a decisão do rei. Se o rei não cumprir a sentença, deixará de ser justo e ninguém mais o levará a sério. Mas, por outro lado, se cumprir a sentença, é certo que todos ficarão horrorizados pela falta de amor e compaixão do rei. Então, passado aquela noite, o dia se inicia, e pelo dia todos aguardavam em praça pública, curiosos para saber qual será a atitude do rei perante essa situação. Ao meio-dia, o rei chega com seu filho cercado pelos seus guardas. E ao chegar ao meio da multidão, convicto, afirma: a lei será cumprida. E tirando as suas vestes reais, o rei se coloca de joelhos e ordena que os guardas apliquem a sentença sobre ele. O rei foi justo ao cumprir a lei, tomando o lugar do seu filho, e foi amoroso ao livrá-lo da condenação. Bom, essa historinha é a mensagem do Evangelho, né? Nós somos os pecadores que infringimos a lei da santidade de Deus e merecemos, como punição, a condenação, a morte. Mas Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho, né? O próprio Deus veio à Terra, se fez como um de nós e cumpriu a pena que era nossa, morrendo na cruz por nós. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Deus é justo, porque o pecado é punido com sangue, com a morte, mas Jesus pagou a pena que era nossa. O próprio Deus morreu em nosso lugar, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Por outro lado, Deus foi amoroso, porque o seu Filho pagou a pena que era nossa. Agora nós podemos ser salvos, santos e ter a vida eterna em Jesus Cristo, não por nossos méritos. Essa historinha é o resumo da mensagem do Evangelho. Existem tantas historinhas, né, que podem ser contadas, que de alguma forma tentam falar um pouco do que significa a mensagem do Evangelho. Existe parábola também que Jesus contou, né? A parábola do filho pródigo é um ótimo exemplo, né, que nós podemos contar a mensagem do Evangelho com uma historinha resumida. A ferramenta, né, que eu trago hoje, é uma ferramenta que o Joel Comiskey traz no seu livro, é uma escala. A escala, segundo Engel, essa escala ela mostra o processo de decisão espiritual de um não cristão e de um cristão na sua jornada. Então, a ideia é que você faça uma avaliação das pessoas que você deseja alcançar para Cristo e dos discípulos da sua célula, de acordo com a escala Engel. Olha só, nessa escala tem o -10, ele vai de -10 até o +10. Então, o negativo é a pessoa que ainda não tem Cristo, e o positivo é para quem tem Cristo. Então, a ideia é que você perceba aonde estão cada pessoa, tanto aqueles que você quer alcançar, como também a sua própria célula, né? Se avaliar em que lugar eu estou, né? Então, -10 é a consciência quanto à existência do sobrenatural, né? -9 a pessoa não tem nenhum conhecimento concreto do cristianismo. -8, a consciência inicial sobre o cristianismo, né? Ou pequena.
-7, a pessoa tem interesse pelo cristianismo, é aberta ao cristianismo. -6, é a consciência sobre os fatos básicos do Evangelho. -5, ela tem compreensão quanto às implicações do Evangelho. -4, ela tem uma atitude positiva, né, aberta, né, em receber o Evangelho. -3, consciência de sua necessidade pessoal. -2, desafio e decisão para uma ação, ela está pronta para isso. -1, ela já demonstra arrependimento e fé. E 0 é quando ela aceita Cristo e o recebe, e ela nasce, é a regeneração, né? O novo nascimento acontece e ela se torna um discípulo de Jesus. Continuando, né? 0 é isso, né? Quando ela nasce espiritualmente, né? Se torna discípulo de Jesus. +1 é quando ela está nesse processo de avaliar a decisão que ela tomou, né? Ela está, digamos assim, firmando nessa avaliação. O +2 é quando ela está entendendo o valor de se comprometer com a igreja. +3 é começar o processo de fazer novos discípulos, né? +4 é o crescimento na compreensão da fé. +5, crescimento no caráter cristão. +6, descoberta e uso dos dons. +7, ela tem um estilo de vida cristã. +8, ela se torna, entende que ela é um administrador e mordomo dos seus recursos, para a glória de Deus. +9, ter vida de oração, intercessão por vidas. E +10 é quando ela se abre para o próximo e compartilha a sua vida e fé para outros, ou o desejo de fazer agora outros discípulos, tá? Então, é uma ideia, né, de organizar em que lugar a pessoa se encontra, né? Tem 21 opções, né, para você analisar e ajudar a pessoa a crescer, né, para um novo nível maior, né? As dicas de livros de hoje As Quatro Leis Espirituais, que é um livretinho que eu falei. Também existe O que Jesus deseja que você faça, que é dos Batistas, que é um livretinho muito interessante, né, também de estudo bíblico, que fala, que é bem evangelístico. Tem o de Ralph Neighbor, que nós já falamos aqui em outra aula, Manual para uma Vida Bem-Sucedida, que é evangelístico. Tem também o estudo do Evangelho de João, com pequenos estudinhos do Evangelho de João, que não está aqui, mas fica também como dica de livreto para usar, né, no evangelismo. E as dicas de vídeo o vídeo A Ponte, que nós vamos postar para vocês, é um videozinho que ilustra bem, né, o que foi o sacrifício de Jesus por nós para recebermos a salvação. O pai entrega o seu filho à morte, né, decide, né, matar o filho para salvar várias pessoas, né, que é bem forte esse vídeo e é bem evangelístico. Tem vários, né, que é só um exemplo. E eu tenho um vídeo que é um resumão do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro secular e, na verdade, eu estou indicando um vídeo que é o resumo desse livro, que mostra como se faz amigos. Então, é essa dica, né, de você influenciar pessoas, primeiro com a amizade, e depois você fala de Jesus para ela, tá? É isso aí. Assim a gente encerra a aula 8 e o tema evangelismo. Deixa eu terminar aqui.